espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado, num mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Amém. Pastor? Quero registrar que eu não estou sozinho, estou com a minha doce companhia ali atrás. Queria que ela ficasse em pé, minha esposa, está ali. A gente só tem um filho, meu filho Felipe, casado, e ele tem 4 filhos. Tudo que eu economizei, meu filho gastou. Então, eu posso te garantir com todas as letras, você que é avô vai concordar comigo, que o avô é o burro chucro que o filho amansa para o neto montar. Som, ei. Queridos, depois ele vai voltar após o sermão para louvar a Deus com mais uma canção, 2. Mas agora nós vamos orar pelas crianças. Elas vão ter o culto infantil aqui ao lado, enquanto nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Então, as crianças vêm aqui à frente, eu gostaria de orar por elas primeiro. Crianças até 10 anos de idade. Crianças até 10 anos de idade. Então, o hino nacional foi clonado. Eu lembrei daquela frase, né? O que Você acredita, pastor? Um amigo meu, violonista, mandou, falou, cara, que tristeza. A hora que eu olhei, foi o mesmo sentimento. Tem uma música de Liszt que é exatamente a cópia, assim, é um plágio, né? Algumas coisas são plágio. Não é exatamente literal, mas tem muito pedaço que ele copiou dessa... É inacreditável, né? Devia ter continuado escondido. Se eu não soubesse, eu ficaria mais feliz. Agora já não sei, né? Mas dizem que a originalidade é a arte de esconder a fonte. Bom, os escritores dizem isso, todos os escritores dizem isso. Né? Se eu souber esconder a fonte, todo mundo vai acreditar que você é o autor mesmo daquilo que você está. Né? Vamos orar. Senhor, graças te damos, pedimos a tua bênção sobre cada criança. Muito obrigado por essa oportunidade que elas têm, desde pequenas, estarem ouvindo a tua palavra. Dá a tua bênção a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Fique à vontade, querido.
Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Esse é um texto bem conhecido de todos nós, a partir do verso de número 42. Diz o verso 42 assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós iremos até o verso de número 47. Queridos, é aniversário desta igreja, e eu fico pensando a respeito de tudo aquilo que já foi feito até o dia de hoje. Tantas pessoas que já passaram por aqui, dedicaram parte de suas vidas, e tantas pessoas, tantas famílias que já foram abençoados pelo Senhor, sim, e que também foram alvo das bênçãos ministrada por Deus através de muitos outros que dedicaram tempo aqui. Agora, eu gostaria de olhar para esse texto com os irmãos, pensando a respeito da questão da perseverança, porque João Alexandre falou a respeito do problema que nós temos na música cristã, ou na música como um todo no nosso país, e não é diferente a respeito da questão das igrejas, das pessoas, nós, cristãos, discípulos de Jesus, igrejas que, em especial depois da pandemia, têm enfraquecido, pessoas que já não têm perseverado mais na sua dedicação ao Senhor. Há uma crise silenciosa, aos poucos, entrando nas igrejas, em várias áreas, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos casais, e assim por diante. E nós precisamos de muita perseverança, se quisermos continuar levando adiante a obra do Senhor, a qual Ele chama cada um de nós. Observe, diz o texto que eles perseveravam. Nós estamos aqui no início da igreja cristã, após o Senhor Jesus voltar para os céus, e ali os discípulos saírem anunciando o Evangelho, pessoas vão sendo convertidas, comunidades vão se estabelecendo em locais, em cidades diferentes, igrejas começam a surgir, e esses primeiros cristãos, entre tantas características, aqui talvez me chama muita atenção, é a perseverança. Diz o texto que eles perseveravam aqui em 4 situações, e dessas 4, iremos ver nos versículos seguintes, como aquilo trouxe vida, trouxe crescimento, trouxe maturidade para aquela igreja nascente naquela época. Diz
que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando fala da doutrina, o didaquê, está falando da questão do ensino. Era o ensino que os apóstolos passavam para aqueles irmãos. A doutrina, o ensino, não era deles, a origem não era deles. Eles estavam ensinando aquilo que eles ouviram do Mestre. O Senhor Jesus, lá no texto que nós conhecemos muito, em Mateus 28, que é chamado da grande comissão, ide, pregai o Evangelho, ele fala que eles deveriam ensinar os novos discípulos, os novos convertidos, a guardarem tudo que eles aprenderam. Então, a doutrina dos apóstolos era o ensino que eles transmitiram do Senhor Jesus. É a mesma coisa que nós fazemos hoje, é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Estou ensinando aquilo que está na Bíblia, ensinando aquilo que é a palavra do Senhor. Não é doutrina do pastor Wagner, não é doutrina da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Franca, é a doutrina do Senhor, da palavra do Senhor. Então, queridos, observe que eles perseveravam naquilo que aprendiam. E isto tem um problema sério hoje em dia, porque as pessoas não estão lendo mais a Bíblia. As escolas dominicais, escolas bíblicas das igrejas estão enfraquecendo. Em muitas igrejas já não existe mais uma escola bíblica dominical, já não existe mais os cultos de ensino. Antigamente era tradicional, no meio da semana, ter o culto de ensino, de estudo da palavra de Deus e a reunião de oração. A maioria já não tem mais o de ensino. Ainda lutam, igual nós lutamos aqui, para manter a reunião de oração, com pouquíssimas pessoas participando. Por quê? Porque naquela época eles tinham essa perseverança naquilo que aprendiam. Diz que eles perseveravam na comunhão, essa koinonia, esse sentido de comunidade, esse sentido de participação juntas. Eles tinham coisas em comum, sendo a principal delas o fato de que todos eles criam no Senhor Jesus, que todos eles estavam ali com o propósito de aprender da palavra de Deus e de seguir os ensinamentos do Mestre, do Senhor Jesus. E quando pensamos em comunhão hoje em dia, esse termo tão banalizado, pensamos, vai ter alguma comemoração, alguma celebração, comida na igreja. Nós temos coisas em comum. Temos a mesma fé, temos o mesmo Senhor. Estamos no mesmo reino, o reino da luz, o reino do Filho do Senhor. Nós temos em comum a nossa pátria celestial, o nosso destino final. Eles perseveravam em estar juntos, compartilhando da mesma crença. Eles perseveravam no partir do pão. E esse partir do pão aqui não é o mesmo que mais à frente ele vai falar que eles dividiam ali as suas refeições, tomavam as suas refeições. Aqui, esse partir do pão tem a ver com a ceia do Senhor. Aliás, a comunhão, o partir do pão, as orações e a própria doutrina dos apóstolos aponta para a questão do culto. Eles perseveravam em estar participando da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, querido, entre outras coisas, simboliza que nós continuamos sendo discípulos dele. Jesus deixou 2 mandamentos, o batismo e a ceia. Pelo batismo, você inicia a sua caminhada como ele. Você publicamente agora assume que é discípulo dele. Você foi batizado, agora você é um cristão, agora você é um seguidor de Jesus Cristo.
E na ceia, você vem confirmar, reafirmar isso todas as vezes. Todas as vezes que participamos do pão e do cálice, relembramos a obra do Senhor. E esse relembrar a obra do Senhor é reafirmar que nós cremos nessa obra do Senhor. Eles perseveravam em continuar participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E em quarto lugar, diz-nos do texto que eles perseveravam nas orações. Observa que o termo está no plural, não é apenas em uma oração. Nós somos chamados a orar, a clamar, a interceder. Nós somos um povo que fazemos da oração não algo mágico, uma fórmula, uma receita para receber algo de Deus, mas fazemos da oração a nossa maneira de conversar com Deus, de falar com Ele e de ouvir também Ele ministrando em nossa vida. Ouvimos do Senhor através da Sua palavra e ouvimos ao Senhor quando em oração o Espírito Santo testifica com o nosso espírito a respeito da vontade de Deus para nós. Costumo dizer que orar não é fácil. Prova disso é que a maioria dos crentes oram bem pouco. Orações rápidas ao levantar, Senhor, obrigado pela noite, abençoa o dia. Orações rápidas antes da refeição, obrigado pelo alimento, abençoa as mãos que prepararam. Oração antes de dormir, Senhor, obrigado. Não é fácil orar. Você precisa de tempo, você precisa de concentração, você precisa de dedicação, e você precisa de uma vida santa para orar. Porque se você for orar de qualquer jeito, se apresentar diante de Deus de qualquer jeito, o Espírito Santo vai te incomodar. E muitos não oram porque às vezes não querem esse confronto na intimidade com Deus nos momentos de oração. Precisamos ser perseverantes. Precisamos, como esses primeiros cristãos, continuarmos firmes na palavra de Deus, no estudo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que, enquanto eles praticavam isso, alguns resultados são narrados aqui para nós. Diz o texto que em cada alma havia temor. O temor de Deus, o temor a Deus, fala-nos a respeito do respeito a Ele. Poxa, Ele é Deus, o Senhor de tudo e de todos, Criador dos céus e da terra, e nós somos o pó, somos nada diante dEle. E não obstante, Ele demonstra tanto amor para nós. Sabe, queridos, mas às vezes o amor de Deus causa em algumas pessoas uma banalização a respeito dele. Ele não é seu chegado, ele é Deus, seu Senhor, seu Criador, merecedor de reverência, merecedor de adoração, merecedor do nosso temor, do nosso respeito a Ele. Não confunda o amor, a graça do Senhor, como cantamos, a misericórdia do Senhor, como carta branca para você poder viver uma vida fora da vontade dEle. É preciso que haja temor, e temor vem com a perseverança naquelas práticas que acabamos de observar. Diz o texto que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E quando fala a respeito desses milagres, desses prodígios, entenda você que isso não é porque
era Pedro, era João, eram aqueles apóstolos, aqueles grandes homens de Deus, eram pessoas como nós, falhas, e que a Bíblia registra as falhas que eles cometeram. E creio eu, queridos, que havia milagres, que havia prodígios, porque aquela igreja era perseverante, uma igreja santa, uma igreja ativa, uma igreja operosa, que estava constantemente voltada para o Senhor, voltada para as orações, e no agir assim, Deus estava agindo de maneira tremenda no meio deles. Você deseja ver milagres, você deseja ver coisas excepcionais do Senhor? Comece a orar. Não fique buscando que vai aparecer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e fará essas coisas. Deus irá agir à medida que cada um de nós formos mais perseverantes e dedicados a Ele. Diz que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Essa comunhão que acabamos de falar lá atrás, agora ela se mostra de uma maneira mais ampla. Eles estavam sempre juntos, eles tinham as coisas em comum. Aqui fala de coisas corriqueiras, de coisas do dia a dia, não apenas de fé. E eu sei que isso é muito complicado hoje. Seria uma utopia, algo fora do normal, a gente pensar em ter tudo ao comum. Vamos aqui cada um vender as suas coisas e vamos montar um lugar separado. Aqueles que já tentaram isso, não deu certo. Creio eu que quando o texto fala que o ensino para nós hoje, em pleno século XXI, o desafio para nós é estarmos mais juntos e não sermos tão individualistas como esse mundo é hoje em dia. Precisamos ser diferentes. E isso vai complementar com o que vem aqui mais à frente. Diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui fala da empatia, aqui fala do altruísmo, de não ser egoísta, mas também pensar naqueles que passam por necessidades. Às vezes contentamos em ajudar com uma cesta básica, mas sabe, queridos, há tantas outras necessidades. E em meio a essa igreja, em meio aos seus irmãos de fé, em meio àqueles que confessam da mesma fé, em meio àqueles que semana após semana você vê aqui na igreja, você sabe o que ele passa, você sabe quais as necessidades dele. Esse envolvimento tão necessário para nós. É isso que vai dar o sentido da vida comunitária aqui, quando diz na sequência que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Aqui, sim, juntando todos esses exemplos que são citados, nós temos uma verdadeira vida comunitária, um verdadeiro sentido do que é a irmandade, sermos irmãos em Cristo. Isso, como acabei de dizer há pouco, talvez não seja possível na sua plenitude,
mas podemos chegar um pouco mais perto. Podemos e devemos nos envolver mais uns com os outros. Devemos conhecer a realidade dos nossos irmãos em Cristo. Devemos deixar de lado um pouco desse individualismo, desse egoísmo da nossa parte e partilharmos um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Entenda que o que você tem foi Deus quem te deu. O que você consegue fazer foi Deus quem te capacitou. Então, não use isso apenas para você. Não use isso apenas para os da sua família. Ora, a Bíblia diz que nós somos a família da fé, que nós somos membros do mesmo corpo. Então, claro, precisamos perseverar no caminho do Senhor, de tal forma que isso venha mudar a nossa atitude com os nossos irmãos. Estava conversando sobre a preocupação com as próximas gerações. Conversando isso ontem à tarde. Como vai ser a igreja daqui a 30 anos? A maioria de nós não estaremos por aqui. Ou se estivermos, estaremos já sem forças para conduzir a obra de Deus. Esses hoje que são jovens, que são adolescentes, como eles conduzirão tudo isso? Nós precisamos passar para essas próximas gerações o sentido verdadeiro da igreja. Precisamos perseverar, como o texto diz, perseverar naquilo que é bíblico, na doutrina correta, naquilo que o Senhor Jesus ensinou para nós, discípulos dele. Precisamos perseverar nessa comunhão e fazer da igreja não um mero encontro social uma vez por semana. Meus queridos, eu vim de um lar católico. O Senhor me converteu aos 26 anos de idade, e antes disso, então, frequentando o catolicismo, quando cheguei à igreja evangélica, quando o Senhor me levou, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse fato da comunhão que existia nas igrejas evangélicas. Não era, como eu conhecia anteriormente, um evento social onde as pessoas iam à igreja e ficavam ali olhando para o relógio. Nossa, mas já gastou mais de hora, não vai acabar nunca. Ficavam reparando nas pessoas, olha a roupa daquele, olha aquele outro. E quando comecei a frequentar a igreja evangélica naquela época, eu vi algo diferente. Pessoas que vieram conversar comigo, que se importavam comigo, eu ali, um novo convertido, sem entender nada ainda das Escrituras, pessoas que se preocuparam em me ensinar, pessoas que se preocuparam em me aconselhar, como deveria ser um namoro cristão, como deveria ser o meu testemunho no trabalho, na escola, na sociedade. Eu falei, poxa, eu nunca vi alguém se preocupar comigo dentro da igreja, que eles se preocupam. É esse sentido de comunidade que nos salta aos olhos quando lemos aqui esse texto de Atos.
E é nisso que nós precisamos perseverar, porque senão a igreja cada vez mais vai desfigurando, fugindo do seu propósito original para o qual o Senhor Jesus orientou. E, por fim, ele ainda mostra duas características, dois resultados da perseverança daqueles irmãos. Diz o texto que eles contavam com a simpatia de todo o povo, não apenas daqueles que eram convertidos, mas da sociedade. Por quê? Porque eles agiam diferente, porque eles eram pessoas do bem, porque eles se importavam uns com os outros, porque eles se ajudavam. E isso era patente aos olhos da sociedade. Precisamos, com a igreja, agir de tal forma que faça diferença na sociedade, que aqueles que ainda não são convertidos possam sentir desejo de vir participar também. Poxa, eu quero ir naquela igreja, quero conhecer aquela igreja, aquele povo ali é diferente. Eles fazem isso, fazem aquilo. E por fim, o verso 47 ainda diz que enquanto eles faziam tudo isto, enquanto eles viviam tudo isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A ênfase aqui é que o Senhor acrescentava pessoas, ou seja, é Jesus, o nosso Senhor, quem vai chamando, quem vai convertendo, é Ele quem salva. Não somos nós, não é a igreja, mas é o Senhor. E o Senhor acrescenta isso à igreja. Gosto muito de um livro sobre evangelismo, entre tantos que eu já li, um livro tão antigo, do Robert Coleman. Ele menciona o seguinte: a igreja não precisa fazer grandes obras evangelísticas. Ela deve apenas não atrapalhar aqueles que Deus está enviando. Deus envia as pessoas. E, às vezes, nós, ao invés de ajudar, acabamos atrapalhando, dando mau testemunho. Já ouvi pessoas reclamando assim: olha, fui na igreja e ninguém nem me cumprimentou. Já estou há tanto tempo na igreja, ainda não consegui fazer amizade com ninguém, ninguém me chamou nem para um café. Coisas desse tipo. Algo tão simples. Nós, francanos, gostamos de um café. Por que você não inicia, não toma a iniciativa de convidar alguém que você nunca conversou direito? Convidar para um café. Fazer amizade. Deus é quem dá o crescimento, e Deus dá crescimento para aqueles que perseveram. Deus vai enviar quando nós estivermos prontos para receber, quando nós estivermos prontos e dedicados naquilo que é a essência do ensino bíblico, da comunhão, da oração, da dedicação a Ele. Concluindo, queridos, vamos ser uma igreja perseverante. 47 anos já se passaram na história desta igreja, e eu peço a Deus que venham muitos outros, e que venham outros melhores ainda, que possa haver crescimento, mas entenda que para tudo isso, nós que estamos aqui, que temos muitos visitantes hoje, leva isso para você, para a sua igreja, para onde você participa. Precisamos ser perseverantes aonde o Senhor nos colocou.
Deus nos chama com uma missão específica, de sermos bênção ali naquele lugar. Tá? Como o João Alexandre falou, não somos consumidores. Não somos consumidores, somos adoradores. Você não está aqui como alguém que vai num teatro, num cinema, num shopping, ou assistir um show. Não. Você está aqui e juntos estamos celebrando um culto a Deus, um culto coletivo. E juntos somamos forças para fazermos a obra de Deus. Pregarmos o Evangelho. Cuidarmos dos necessitados. E assim por diante, a tudo aquilo que o Senhor colocar. Então, persevere na doutrina. Queridos, sem conhecimento bíblico, nós não iremos a lugar algum. Precisamos ser bons conhecedores da palavra de Deus. Precisamos estudar. Eu temo que, com o passar dos próximos anos, a Bíblia vá caindo cada vez mais em desuso. Já observamos isso acontecendo em outros países, em outros continentes. Lugares onde a reforma protestante teve início, lugares onde eram muito firmes e hoje estão muito distantes da doutrina. Não conseguiram perseverar na doutrina. É lutar em prol do Evangelho, é não abrir mão dos princípios que estão escritos aqui. Esta é a palavra do Senhor e nós não abrimos mão dela. Estude, leia, aprenda, tire suas dúvidas, frequente a escola bíblica. Não vamos deixar a escola bíblica dominical morrer. Venha, se esforce. Ah, pastor, domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Dormir é algo tão trivial, queridos. Vai deitar mais cedo. Quer dormir mais? Deita mais cedo. E domingo de manhã, venha para a escola bíblica dominical. Todos nós que somos cristãos devemos estudar, dedicar ao estudo da palavra de Deus. Se você não conhece, você não conseguirá transmitir a outros. E esse é o chamado também para ensinar, para transmitir a outros. Persevere na comunhão, esteja junto com os irmãos, se envolva com a vida, observe o que você pode ajudar. Com certeza tem alguém que você poderá ajudar. Persevere no partir do pão, não abandone a comunhão com o Senhor, não abandone, não se esqueça do sacrifício dele por você. E persevere nas orações, buscando a graça, o poder do Senhor, buscando o socorro do Senhor para as nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, moramos num país complicado. Oh, João, minha esposa quer que você canta aquela canção do Brasil, tá? Complicada a nossa nação, tanta injustiça, tanta desonestidade. Nós temos orado, queridos, nesta igreja toda semana, toda terça-feira, 19h30, nós estamos aqui orando pelos enfermos, pelas famílias, pela nossa cidade, nossa igreja, nossa nação, os missionários e os lugares do mundo onde estão em sofrimentos, guerras, catástrofes. Toda semana, toda terça-feira, nós estamos aqui orando por isso.
Vamos perseverar nas orações. Você crê que Deus ouve? Você crê que Deus responde? Você crê que Deus se importa? Então ore. Não pare de orar. Vamos perseverar. E que Deus nos abençoe. Gostaria de orar sobre isso. Pai, bendito seja o Senhor. Ó Deus, nós confessamos que por muitas vezes deixamos de perseverar. Começamos a fraquejar, começamos a esmorecer nessa caminhada que muitas vezes é difícil, sim, mas o Senhor fez tanto por nós e nós queremos também fazer em prol do Teu reino. Dá a cada um de nós perseverança. Abençoa, ó Deus, a cada um aqui, a cada igreja que aqui está representada por alguma pessoa. E abençoa esta igreja, Filadélfia, Pai. Nós te louvamos por esses 47 anos. Te louvamos porque o Senhor sustentou-nos até aqui. Muito obrigado. Te louvamos por cada pessoa que o Senhor usou até aqui e pedimos que o Senhor envie mais trabalhadores para a tua seara, envie mais pessoas, levante, capacite pessoas aqui nesse lugar, para que a tua obra siga em frente. Que o Senhor nos use esta igreja conforme lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos louvar o Senhor com mais 2 cânticos e enquanto fazemos isso,